Bhagavata de Srila Vrindavana Dasa Thakura. Antyakhanda, capítulo 4, Nityananda Charitavarna, na descrição dos passatempos do Senhor Nityananda, Shri Achyutananda Charita Srimadhavendra Titi Puja Varna, descrição dos passatempos de Shri Achyutananda e da adoração a Shri Madhavendra. Shri Shri Dai Gaurachandra Ki Jaya. De todas as partes vêm pessoas desejando vê-lo. Por quê? Diga-me, por favor, o que você acha. Assim, indagado, o honrado Keshavakana acautelou-se. Escondendo sua verdadeira opinião, ele respondeu: quem disse que ele é um grande Goswami? Ele é apenas um sannyasi mendicante, um estrangeiro pobre que vive debaixo de diferentes árvores. Opa, aqui eu já vi. Foi? Acho que é aqui. Sabendo desse risco, deveríamos avisar ao Senhor: Senhor, por que você veio até este lugar? Aqui que paramos. Deveríamos enviar uma mensagem com os dizeres: por que você deveria permanecer em uma vila tão próxima do rei? Uma vez que todos concordaram com a decisão, confiou-se a um brahmana de confiança a mensagem. Desfrutando do néctar do amor estático, o Senhor Chaitanya rugia repetidamente, tal qual um trovão entregue à sua selvagem bem-aventurança. Tendo se reunido, milhares e milhões de pessoas cantavam os santos nomes do Senhor Hari. No centro, Chaitanya Mahaprabhu, o melhor dos sannyasis, dançava aventurosamente. Sem sequer por um instante dizer ou fazer qualquer outra coisa, todos se encontravam dia e noite absortos no canto congregacional dos santos nomes do Supremo. Diante disso, o Brahmana mensageiro ficou deveras admirado. Embora tentasse ele não encontrava nenhuma oportunidade para entregar a mensagem ao Senhor. Se não dirigia a palavra nem mesmo a seus associados íntimos, o que faria o Senhor falar com alguém mais? Dia e noite, era dia, noite, estava ele entre amigos estranhos, estava ele na água, em terra firme, estava ele em alguma vila. Nada disso saberia responder Chaitanya. Enlouquecido, Chaitanya Mahaprabhu nadava no doce oceano de devocional, cujo objeto da devoção era uma pessoa, não outra, senão ele mesmo. Não encontrando uma oportunidade para falar com o Senhor, o Brahmana abordou seus devotos. O Brahmana disse: vocês são todos associados íntimos do Senhor. Quando encontrarem a oportunidade, por favor, digam ao Senhor esta mensagem: por que você deveria permanecer em uma vila tão próxima do rei? Depois de dizer essas palavras e oferecer milhões de reverências dandavatas ao Senhor, o Brahmana retirou-se. Tendo recebido aquela mensagem, os associados do Senhor ficaram ansiosos em seus corações. Apesar da ansiedade, eles não encontravam oportunidade de comunicar ao Senhor a mensagem. Absorto em sua dança, Shri Chaitanya não apresentava qualquer consciência externa. Erguendo ambos os seus braços, ele cantava: cantem, cantem o nome de Hari, cantem, cantem. Em resposta, em todas as 4 direções, milhões e milhões de pessoas batiam palmas e alegremente cantavam Hari, Hari. A suprema personalidade de Deus, por meio da lembrança de cujos servos todas as
amarras dos repetidos nascimentos e mortes são desfeitas, e todos os obstáculos caem na inexistência, cuja potência permite às almas individuais moverem-se e agirem, a quem os Vedas descrevem como o eterno e imaculado Brahman Supremo, e cuja potência ilusória faz com que todas as almas se esqueçam dele, agora descendeu à Terra, a fim de liberar as almas condicionadas, permitindo-as desfrutarem do néctar do serviço devocional público. Quem é o rei que poderia governá-lo? Quem ele deveria temer? Declaram os Vedas que tanto a morte quanto os servos da morte são os seus mais servis criados. Motivado unicamente por seu desejo pessoal, o supremamente independente Senhor Chaitanya realizava Sankirtan na companhia de todas as pessoas. Se havia alguém digno de ser temido, esse alguém era o Senhor Chaitanya. As pessoas, entretanto, não lhe tinham medo, senão que vinham de todas as partes para poder vê-lo. Tanta bem-aventurança espiritual concedeu o Senhor Chaitanya a todos, que ninguém temia a proximidade do rei. Menos ainda o temia Shri Chaitanya. Conquanto os espectadores fossem, em maior parte, ignorantes por tópicos espirituais, ante a visão do Senhor Chaitanya, eles não temiam nem mesmo de Amaraja, o rei da morte, para não dizer de não temerem um rei ordinário. Vezes e mais vezes cantavam todos os nomes do Senhor Hari. De nenhuma boca partia qualquer outra vibração sonora. Rodeado por imensa multidão, assim realizava Sankirtan, o rei de Vaikunta. Shri Shri Chaitanya Bhagavata Ki Jaya. Srila Vrindavan Dasa Thakura Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 1, verso 10. O Senhor Supremo é igual com todos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yada Shishikshu Pura Atmanha Paro. Yada Shishikshu Pura Atmanha Paro. Raja Srijatyesha Pritaksvamayaya. Raja Srijatyesha Pritaksvamayaya. Satvam Vichitra Suriram Surishvara. Satvam Vichitra Suriram Surishvara. Shaishyamanas Tamairayatyaso. Shaishyamanas Tamairayatyaso. Yada Shishrishu Pura Atmana Paru. Yada Srishu Pura Atmanha Paru. Raja Srijatyesha Pritaksvamayaya. Raja Srijatyesha Pritaksvamayaya. Satam Vichitra Suriram Shurishvara. Satvam Vichitra Suriram Surishvara. Jaya Shamanas Tamairayatyasau. Shaishamanas Tamairayatyaso.
criais Atmanaha para as entidades vivas, Paraha, a suprema personalidade de Deus, Raja, o modo da paixão, Srijati, manifesta, Esha, ele, Prithak, separadamente, predominantemente, Swamayaya, mediante sua própria energia criadora, Satwan, o modo da bondade, Vichitrasu, em vários tipos de corpos, Niransuru, desejando agir, Ishvaraha, a personalidade de Deus, Shai Shamanaha, estando prestes a concluir, Tamaha, o modo da ignorância, Irayati, faz com que surja Asau, o Supremo. Tradução, todos podem repetir, por favor. Quando a suprema personalidade de Deus, cria diferentes classes de corpos, oferecendo a cada entidade viva, um determinado tipo de corpo, a ela concedido, de acordo com seu caráter, e ações frutivas, o Senhor chama a Baila, todas as qualidades da natureza material, Sattva-guna, Rajoguna, e Tamoguna. Então, como super-alma, ele entra em cada corpo, e age sobre as qualidades de criação, manutenção e aniquilação, usando o Sattva-guna para a manutenção, Rajaguna para a criação, e Tamoguna para a aniquilação. Significado dado por sua divina graça, Bhai Charanarvindam Bhaktivedanta Swamaraj Shiva Prabhupada Ki Jai. Embora a natureza material seja conduzida pelas três qualidades, Sattva-guna, Rajoguna e Tamoguna, a natureza não é independente. Como o Senhor diz no Bhagavad Gita 9:10, Mayadhyakshena prakriti suyate sacharacharam edunamena konteya jagat viparivartate. Ó filho de Kunti, esta natureza material funciona sob minha direção e produz todos os seres móveis e inertes. Obedecendo-lhe ao comando, esta manifestação é criada e aniquilada repetidas vezes. As diferentes mudanças no mundo material ocorrem como ações e reações das três gunas, porém, acima das três gunas está seu dirigente, a suprema personalidade de Deus. Nas várias espécies de corpos dados às entidades vivas pela natureza material, Yantrarudhani Ayaya, prevalece Sattva-guna, Rajoguna ou Tamoguna. O corpo é produzido pela natureza material de acordo com a direção da suprema personalidade de Deus. Portanto, aqui diz-se que Jadasi Srikshu Pura Atmanaha Para, indicando que o corpo de certo é criado pelo Senhor. Karmana Daivane Trena, de acordo com o karma da entidade viva, seu próximo corpo é preparado sob a supervisão do Senhor Supremo. Quer o corpo esteja sob o influxo de Sattva-guna, Rajoguna ou Tamoguna, tudo é feito sob a direção do Senhor Supremo e por intermédio da energia externa, Prithak Swa Mayaya. Dessa maneira,
em diferentes classes de corpos, o Senhor Ishvara dá orientações como Paramatma, e então, para destruir o corpo, ele emprega pelo guna. Este é o processo através do qual as entidades vivas recebem diferentes classes de corpos. Narayana Namaskritya Narachaivam Narottam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Shri Chaitanya Manobhistam Vistapitam Jena Bhutale Swayam Kadamahyam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Upesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Jadasi Sri Shurupura Atmana Paru Raja Sirjati Shaprithak Swamayaya Satam Vichitra Suriransu Ishvara Shai Shamanas Tamairayatya Sol. Quando a Suprema Personalidade de Deus cria diferentes classes de corpos, oferecendo a cada entidade viva um determinado tipo de corpo, a ela concedido, de acordo com seu caráter e ações fruitivas, o Senhor chama à baila todas as qualidades da natureza material, Sattva-guna, Raja-guna e Tamo-guna. Então, como super-alma, ele entra em cada corpo e age sobre as qualidades de criação, manutenção e aniquilação, usando o Sattva-guna para a manutenção, Raja-guna para a criação e Tamo-guna para a aniquilação. Assim funcionam os modos da natureza material. E assim, nesse mundo material, onde o que impera, não aqui no planeta Terra, não, no universo cósmico material inteiro, todo ele capaz de Buda, onde o que impera são essas modalidades de ignorância, paixão e bondade, de acordo com as influências em maior ou menor grau, tudo isso é definido. Então, antes de mais nada, Krishna fala no Bhagavad Gita, Ishvara Sarvabhutana Rididesha Arjuna Tistatit, falou para Arjuna, né? Brahmayan Sarvabhutana, Brahmayan Sarvabhutana, Brahmayan Sarvabhutana, Yantra Rudrani Mayaya, Yantra Rudhani Mayaya. As entidades vivas, de acordo com seus diferentes karmas, elas vão ter um corpo habituado. Krishna, satisfazendo os desejos das entidades vivas, colocou à disposição do Criador, o Sr. Brahma, 8.400.000 espécies de corpos, onde essas 8.400.000 espécies de corpos são corpos de toda espécie que nós possamos imaginar, desde o reino mineral até o reino vegetal, o reino animal. 8.400.000 espécies de corpos. E cada corpo desse é moldado pelo desejo da alma, e Krishna satisfaz esse desejo dando o corpo, usando suas diferentes energias, com a interação dos modos da natureza e a prakriti pronta, a natureza material manifestada pronta, com todos os 24 elementos. Ele faz esses corpos, ele dá esses corpos para cada alma tentar
satisfazer o seu desejo de desfrutar, independentemente dele. Essa é a história. É isso aí, é para isso que existe essa criação. É para isso que existe essa prisão material. Para a alma ficar presa no universo cósmico material tem 8.400.000 espécies de corpos, dos quais só 400.000 são humanos ou quase humanos. Humanos ou quase humanos. Por que fala quase humanos? Porque é dito que ser humano mesmo é aquele que segue 4 princípios. Não carne, não peixe, não ovos. Não come carne, nem peixe, nem ovos. Não se intoxica com nenhum tipo de tóxico. Nem sequer o cafezinho, o cigarrinho, né? O cálicezinho de vinho, que se você toma socialmente, né? Assim que as pessoas falam. Tudo isso é considerado, quem faz isso, é considerado ainda, de acordo com as escrituras, subhumano, não é ser humano. Quem é ser humano, hein? Então, quem come carne, peixe e ovos, de acordo com as escrituras, ainda não é ser humano. Quem se intoxica, ainda não é ser humano. Quem faz jogos de azar, ainda não é ser humano. E quem faz sexo ilícito, sexo desregrado, sexo que não é com um propósito superior, de ter uma família, de gerar filhos, ainda não é ser humano. Então, na verdade mesmo, é difícil encontrar um ser humano. 8.400.000 espécies, das quais 400.000 são humanos ou quase humanos. Então, esses são seres humanos, aqueles que seguem 4 princípios básicos. Não intoxicação para ser limpo. Aliás, não intoxicação para ser determinado, austero. Não jogos de azar para ser veraz, não ser mentiroso, farsante, trapaceiro. Não sexo ilícito para ser limpo. Limpo. Sexo degradado, sexo ilícito, sexo promíscuo é sinônimo de sujeira. E não Carne, peixe, ovos. Carne, peixe e ovos para ser piedoso, misericordioso. Não carne, peixe e ovos para ser misericordioso, piedoso. Isso me lembra uma coisa que eu vi um dia desses aí de relance na televisão, um grande religioso, muito respeitado no Brasil, mundo afora, na sua dissertação, falando da Bíblia, explicando quando Jesus Cristo chamou os pescadores, Pedro, ele encontrou Pedro e Tiago, e esse, não vou nem falar o nome, porque deixa pra lá, mas esse grande religioso, respeitadíssimo no Brasil e até fora do Brasil, nesse momento ele deu uma deixa e falou: peixe é muito bom, peixe é um alimento formidável. Um grande religioso, gente. Supostamente tem uma sociedade poderosa, altruísta, supostamente caridoso, piedoso. Mas como assim? Como assim? As escrituras falam que sequer ser humano é quem come carne, peixe e ovos. O que dizer de ser um ser humano de primeira classe, religioso, educado, piedoso? Onde está a sapabuna aí, o modo da bondade? Nada, não tem nada aí. Não tem nada. Mas é assim que as pessoas estão equivocadas e elas acham que você pode ser caridoso comendo carne, peixe e ovos. É impossível. Você pode ser piedoso comendo carne, peixe e ovos. Você não é nem ser humano quando você faz isso. Quer dizer de ser um ser humano de primeira classe situado em sapabuna, no modo da bondade. Não é. Não é.
Então, desses 400 mil que são humanos e quase humanos, raramente vamos encontrar um ser humano. E esse conhecimento ele é dado para ser humano. Só o ser humano pode entender isso. Só o ser humano. Por isso que esses 4 princípios básicos, eles são imperativos na vida de alguém que quer realmente fazer avanço em conhecimento, em autorrealização. Porque ele tem que, antes de começar vida espiritual, que é Vishuddha Sattva, a transcendência, se situar na bondade. E se situar na bondade significa não comer carne, peixe e ovos, não se intoxicar, não fazer jogos de azar nem sexo ilícito. Aí começa a caminhada de alguém que vai entender tudo isso que Krishna está explicando, tudo isso que Srila Prabhupada explicou aqui, e tudo isso que o Bhagavatam traz para a gente como iluminação para a nossa ignorância, a nossa escuridão nessa era de carne, nesses dias atuais. Então esse conhecimento ele é muito, muito, mas muito superior. Krishna explicou no Bhagavad Gita e nós estamos ouvindo aqui a confirmação do Bhagavatam. Sem modo da bondade, ninguém se mantém como um ser humano lúcido para avançar, porque só a bondade traz essa perseverança, essa determinação que é a causa do sucesso sobre todos os aspectos, em qualquer tentativa que o ser humano possa fazer. E no conhecimento não é diferente. No caminho da autorrealização não é diferente. Não é? Por quê? Porque quando Krishna formou esses corpos para satisfazer o desejo das entidades vivas, das almas, e dá elementos para o Senhor Brahma poder criar esses corpos, e chamou à tona, aqui o Bhagavatam fala, chama a baila todas as qualidades da natureza material, Sataguna, Rajaguna, Tamaguna. É porque, sob a influência de Rajaguna, modo da paixão, Rajaguna, alguém cria. Alguém cria. Ninguém pode criar nada se não tiver um desejo ardente de fazer. Ele não vai fazer. Com paixão se cria. E ninguém vai manter o que foi criado se não estiver situado na bondade, em Sattva-guna, porque é a modalidade representada por Vishnu, pelo próprio Krishna, que é a manutenção de tudo e de todos, que é quem mantém tudo e todos. Então, com paixão, alguém pode criar Rajaguna. Mas se ele não se situar na bondade, isso que ele criou vai ser destruído, porque a influência de Tamaguna destrói. Com Tamaguna, com ignorância, se destrói. Vou dar um exemplo bem grosseiro. Materialmente falando, um homem pode ser bem sucedido em termos materiais. Porque ele está tomado pela paixão, ele se esforça, ele estuda com determinação, ele trabalha com determinação, ele cria um impériozinho com essa determinação, com esse status que ele conseguiu, intelectualmente falando, e com essa formação material e com esse dinheiro que ele conquista através dessa boa educação material, dessa formação material, não é assim? Mas se o cara começar a se intoxicar, e se o cara for se intoxicando cada vez mais, e se for perdendo a determinação em continuar conquistando, ou em pelo menos manter o que conquistou, o que acontece? Ele só vai vendo suas posses, as suas conquistas saindo pelos dedos, né? Caindo, desaparecendo. Ele vai perdendo tudo. Por quê? Porque é Tamaguna, a moda da ignorância, influência de ignorância. Então é comum dizer que, puxa,
tinha uma vida boa, estava bem estabelecido na vida, mas aí começou a beber muito, e bebeu demais, e se tornou um alcoólatra e perdeu tudo. Não é assim? Há uns tempos atrás, nós estávamos viajando para o Nordeste, quando nós fomos de cidade em cidade fazendo harinamas, grupo de devotos aqui, que saiu daqui de Suzano. Nós fomos para a instalação do Maha Gurditai, quando foram instalados lá na Paraíba, no seminário do Maharaj Navantara, e a gente ia de cidade em cidade. E nessa caminhada aí nós encontramos de tudo. Inclusive no litoral da Bahia nós encontramos um senhor que se aproximou da gente assim, quase chorando, falando: nossa, o que vocês estão fazendo? Que coisa maravilhosa, vocês estão cantando, esse canto traz tanta paz, isso é tão gostoso. E ficou com a gente, e não queria mais sair, escureceu a gente na praia cantando, e ele junto ali, sentado, e assim, encantado. E depois ele começou a contar: eu tinha tudo, era muito bem de vida, formado, mas eu comecei a me intoxicar, fui do álcool, fui para a maconha e tudo, e caí no crack, perdi tudo. Perdi tudo. Isso é corroborado, comprovado pelas Escrituras ou não? Isso é verdade ou não é? Enquanto ele esteve apaixonado, Rajogun ele construiu. Aí achou que estava já tudo bem e começou a brincar com coisa séria, com intoxicação. Foi que acabou nessa desgraça desse crack. Primeiro foi a cocaína, ele falou, depois caiu no crack. E ficou zerado. Estava assim, ele falava e chorava, escorria lá nos olhos dele, a filha dele do lado dele assim, comprovando tudo. É assim, essa é a influência dos modos da natureza. É assim que um ser humano se destrói. Então o que o ser humano tem que fazer? Ele tem que se estabelecer em bondade. Porque a bondade mantém tudo. A bondade mantém que não tem nada demais, até mesmo as conquistas materiais, desde que elas favoreçam alguém avançar em termos espirituais. Não tem problema nenhum. O mal não está em nada que existe. O mal não está em ter posses. O mal não está em ter boa formação. O mal não está em... O mal está em como se usa tudo isso. Esse é o mal. Anashaktasha Vishayam Yataham Upayudjataha Nirbandha Krishna Sambandhe Yuktavairagya Uchate. Shilopa Goswami falou que nós temos que aprender o que é verdadeira renúncia. Verdadeira renúncia é saber usar tudo que Krishna nos dá, tudo que Krishna coloca à nossa disposição, tudo que conquistamos por karma, todo o resultado do nosso trabalho em dharma, para a autorrealização, para nos estabelecermos na bondade, para termos paz e conquistarmos a bondade pura. Não tem problema nenhum nada disso. O erro não está em avanço tecnológico. O erro não está na cibernética acelerada. O erro está em quando tudo isso não é usado para o bem, não é usado na bondade, não é usado para nós tirarmos proveito de verdade de tudo isso. Esse que é o erro. E quando alguém faz isso, estamos usando aqui a Rádio Hare Krishna para pregar para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Essas palestras, elas vão para mais de 1000 cidades no mundo inteiro. Então, isso é verdadeira Yuktavairagya, é verdadeira renúncia. Estamos usando a inteligência que Krishna está dando para o ser humano criar alguma coisa, avançar em conhecimento material, por prazer de Krishna. Essa é a perfeição da vida. Para satisfazer Krishna, essa é a perfeição da vida. Para satisfazer ao devoto puro de Krishna, Srila Prabhupada, que tinha um desejo muito intenso, porque é o desejo do Sr. Chaitanya, de fazer o mundo inteiro cantar Hare Krishna e entender essa consciência de Krishna maravilhosa, que é a consciência pura, a
consciência de Deus, entender a pessoa suprema. Então isso é perfeito. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Então isso é sinônimo de educação. Educado mesmo é quem se mantém em bondade. Aliás, o Sri Chaitanya Charitamrita ele fala isso. Tahari sei, validharma, karma, sadachara. Ishvari sei, pritijame. Samata sabara. Ser culto, educado, muito ativo e religioso significa desenvolver naturalmente amor por Deus. Porque isso aí é uma obra da bondade, gente. É para isso que nós temos o corpo humano à nossa disposição. Mas só que nós temos que agir como seres humanos mesmo. Aliás, nós temos que agir como os melhores dos seres humanos, os arianos, aqueles que estão avançando de verdade em conhecimento. E não em pseudo-conhecimento, e não em conhecimento mais repleto de ignorância do que conhecimento propriamente dito, em Brahma-vidya, não em Java-vidya. Em conhecimento espiritual e não em conhecimento material, temporário, limitado, e que acaba quando o corpo acaba. Isso é ser humano. Na verdade, eu acho que esse verso do Sri Chaitanya Charitamrita deve ser o lema do Krishna West de Srila Charadeva. Porque aí é verdade isso. Eu vejo que o que a Charadeva quer mostrar para o mundo inteiro é só isso. Que o ser humano tem que ser educado. Que o ser humano tem que ser culto. Que o ser humano não pode ser tamásico, ignorante, letárgico. Ele tem que ser muito ativo. E que o ser humano, acima de tudo, tem que ser religioso. Religioso. Porque esse é o caminho da bondade que vai, com certeza, nos conduzir com muita segurança para o modo da bondade pura, para a transcendência, para a Vishuddha Sattva. Aí não tem problema nenhum. Agora, Krishna, ele está no coração e ele está ávido por essa tomada de consciência do ser humano. Ele está querendo isso. Tanto é que o Bhagavatam explica que a Hara, Nidra, Maya, Maitunancha, Shamanareta, Pashu, que é animal, Pashu Narana. Que enquanto alguém, mesmo com aparente forma de ser humano, sociedade humana, enquanto alguém está fazendo coisas que qualquer alma no corpo animal inferior faz, que é a Hara, comer, nidra, dormir, se defender e se acasalar, ele não é diferente do animal. O ser humano não é só para comer, dormir, se acasalar e se defender. Comer o ser humano come e o animal come. Que animal que não come? Dormir, idem. Nidra. Não é porque o homem dorme no colchão de mola e o animal dorme ali no chão, no tapete, que ele não está dormindo também. Está dormindo. Se defender, não é porque o homem se defende com bomba de hidrogênio, com míssil. E o animal se defende com dentes e garras, que ele não está se defendendo igual, é o mesmo processo. São propensões animais. E não é porque o homem faz sexo numa cama sofisticada e o animal faz aí no meio da rua, na esquina aí, que ele não está fazendo o mesmo. Então,
comer, dormir, se acasalar e se defender são propensões animais. Qualquer animal faz isso. Arame trabalha lá e também adianta. Chamando a eta para subir na arame. Se fizer isso, é o que qualquer animal faz. O ser humano tem que entender qual é o dharma do ser humano. Dharma Hideshama de Kovishechá. Qual é a ocupação do ser humano? Dentre as ocupações, a mais elevada que existe é essa vai para o Samparo Dharma. É o Dharma e a tua Bhaktira Doksaji. É a de adorar Krishna. A Doksaji, o Senhor transcendental. E se isso for, como já falamos várias vezes aqui, você vai para o Samparo Dharma e a tua Bhaktira Doksaji. Ahai Tuki Apratihata. E a mata supracida ti. E se essa ocupação for com determinada mesmo, feita com muita determinação, de maneira ininterrupta e motivada, só com o desejo de acertar, de cara ela já coloca o ser humano na bondade. Assim ele vai conseguir se manter, assim ele vai conseguir manter sua lucidez, sua paz, seu coração satisfeito, supracida ti. Vai ficar no modo da bondade. No modo da bondade ele vai conseguir entender tudo isso e avançar verdadeiramente como ser humano. Dharma Hideshama de Kovishechá, Dharmena Hina Pachuri Samana. É essa compreensão e essa ação que vai diferenciá-lo dos animais. É assim que ele vai ser o ser humano entre os 400 mil quase humanos e vai ser o ser humano entre o restante dos 8 milhões de corpos que as entidades vivas habitam, que Krishna deu para que o Senhor Brahma pudesse criar todos esses corpos e colocá-los à disposição da alma condicionada. Mas Krishna no coração, ele está querendo isso, porque senão ele não falaria, nós não teríamos o Bhagavata explicando isso. Senão nós não teríamos o Bhagavad Gita falando isso que eu acabei de falar aqui no começo. Ishvara Sarvabhutani Hrididesha Arjuna Tistati. Ishvara Sarvabhutanam Hrididesha Arjuna Tistati. Brahmayan Sarvabhutani Yantra Rudani Yantra Rudani Mayaya. Então agora citou aqui. Yantra quer dizer máquina. Yantra Rudani Mayaya. Máquina feita de energia material. Então o que Krishna fala nesse verso? Arjuna, eu, como a super-alma, entro no coração de todas as entidades vivas, dos 8 milhões e 400 mil espécies, e acompanho as diferentes viagens das almas nessas máquinas feitas de energia material, por todo o universo cósmico material. Ela nunca está sozinha, ela nunca está abandonada. Eu estou ali do lado dela, acompanhando a viagem dela. Eu estou ali do lado dela, pronto para dar socorro para ela, para satisfazê-la, querendo ajudá-la. Eu estou ali querendo ajudá-la. Krishna entra como uma super-alma, como acabamos de ouvir aqui, quando a suprema personalidade de Deus cria diferentes classes e corpos, oferecendo a cada entidade viva um determinado tipo de corpo, a ela concedido de acordo com o seu caráter e ações primitivas. O Senhor chama a várias qualidades da natureza material, Sattva-guna, Rajoguna e Tamoguna. Então, como super-alma, ele entra em cada corpo e age sobre as qualidades da criação, manutenção e aniquilação, usando o Sattva-guna para a manutenção, Rajoguna para a criação e Tamoguna para a aniquilação. Ele está ali, ele que está fazendo isso, ele está junto. Ele está junto. Agora, um ser humano situado na bondade, não só ele entendeu qual é o Dharma do ser humano e age de acordo com esse Dharma, qual é a ocupação, bem como essa ação satisfaz tanto Krishna, a bondade, que Krishna começa a reciprocar com ele, de acordo com a sua determinação, conhecimento, entendimento dele, lucidez. Aquilo que falávamos, Nathyasya Castiga em turno Vishnatha Vandala. A Vishatia Pramata, o Sal Pramata Janamanta Kripa.
Quando o ser humano faz isso, Krishna também se direciona para ele, se dirige a ele, vai até ele, cada vez mais, dando inteligência para ele, dando conhecimento para ele sair dessa ignorância, para ele se iluminar. Krishna fala, para quem que ele faz isso? Deixando Satata Yutanam Bhajatan Pritipurvakam. Para aquele que espontaneamente se rende a ele, serve ele, quer entender ele. Então Krishna Vishakya Pramatosal, tira ele dessa loucura, da loucura. Mas ninguém é especial para Krishna, ninguém é desprezível para Krishna, ninguém é seu amigo, nem ninguém é seu inimigo. Krishna só se reciproca a ação da alma, a sinceridade da alma. Então quem procura ele é procurado por Krishna, é favorecido por Krishna. Quem não procura Krishna o destrói, dando o esquecimento dele. Só isso. Se afasta dele porque ele quer se afastar de Deus. Então ele se afasta também dessa alma. Krishna fala isso. Savasacharami, disse a Ministro. Eu estou no coração de todos, como a super-alma. Eu sou um amigo. Suridam Sagabeirã, Suridam Sarabhutanã. Eu sou um amigo de todas as entidades vivas, de todos os seres humanos. Eu estou do lado. Eu sou o verdadeiro amigo. Agora depende da alma. Se a alma quer se situar em bondade, quer ter essa ação favorável, positiva, Tatakama Pravartana, no processo de Shravana Kirtan, de ouvir e cantar as vozes de Krishna, de Smarana, de se lembrar de Deus. Krishna é o primeiro a dar lembrança e conhecimento dele para tal alma. Mas também se não quer, a Puranacha, ele é o primeiro a fazer com que esse ser humano todo, cada vez, acredite mais que Deus é uma piada, é uma invenção mental, não existe, é um mito, é uma loucura, não tem. E que o que manda mesmo é a vida material, o avanço material, é o desfrute material, esse aí está em ignorância. E vai ser destruído, porque Krishna vai dar o que ele está querendo. Pramata Janamanta Kriti, dando o que ele está querendo, dando cordas para o touro, ele só vai se enforcar com a corda, está só se enforcando, está só se destruindo. Então é assim que Krishna destrói quem quer ser destruído, por ignorância. E é assim que Krishna ajuda e constrói uma boa vida para quem quer ser bem-sucedido de verdade, para quem quer ser lúcido, para quem é favorável a ele, para quem quer sair dessa ilusão. Então é assim que Krishna age. Porque Krishna fala que existe um propósito por trás de todo conhecimento. O ser humano tem que desenvolver conhecimento, como eu falei no verso do Krishna Verso. Vaharisei, Validharma, Karma Sadachara, Ishvari, Sei Pritijani, Santata Sabara. O ser humano tem que ser educado, tem que ser culto, tem que ser ativo, não pode ser ignorante, letárgico. E tem que ser religioso. Isso é o papel do ser humano. O ser humano tem que buscar compreender os objetivos mais elevados da vida. Um conhecimento que transcende o conhecimento material. Um entendimento que transcende o entendimento material, para viver como um sábio. E não só como um letrado ou como um guiane, mas burro, ignorante. Não, como um sábio, viver como um sábio, colocar o conhecimento na prática. Né? Por quê? Porque Krishna falou, por trás de todo o conhecimento, eu sou o que há de ser conhecido. Senão tudo perde o sentido. Até a Bíblia declara que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós conhecermos a verdade absoluta, acabaram-se todos os problemas. Acabaram, aí vimos a verdade, acabou a ignorância. E Krishna fala que ele tem a fórmula certa, porque ninguém mais do que ele sabe o que nós precisamos para sair da cadeia. Vedanta Kriti Vedavidi Evacharma. Vedanta Kriti Vedavidi Evacharma. Por isso que ele compilou os Vedas, deu os Vedas. Por isso que ele deu um processo do Dharma Sastra Padantava, de religião,
de ação positiva, favorável, para nós chegarmos até Ele? Só vai depender da gente desenvolver a nossa fé, adormecida. Se nós tivermos fé no processo certo, certamente temos fé em qualquer bobagem, no conhecimento material, na vida material, no dinheiro, na beleza corpórea, nos familiares ricos, aristocráticos, na vida material bem-sucedida. Nós temos fé nessas bobagens que são temporárias. Nós temos que desenvolver fé nas palavras de Krishna no processo dado por Krishna. Vedanta Kriti Vedavidi Eva Charan. Vedanta Kriti Vedavidi Eva Charan. Krishna falou: ninguém melhor do que eu sabe o que a alma precisa para sair dessa enrascada. Conhecer, me conhecer. Eu sou o que tem por trás de tudo que deve ser conhecido. Então o Bhagavatam ajuda a gente a conhecer a pessoa suprema. Ajuda a gente a sair da plataforma animal. Ajuda a gente a se estabelecer em bondade. Manter as coisas que conquistamos por karma. Manter as coisas que Krishna nos dá por misericórdia pura e motivada dele. Como esse conhecimento todo que Prabhupada nos trouxe. Manter tudo isso cada vez mais vivo. Manter regularmente Bhagavatam para a gente se iluminar. Ouvir, seguir o que o Bhagavatam fala. Aí sim, em pouco tempo vamos ter um milagre. Srinivata Shradayani Chang Natasha Satestitan Karena Nati Dirgena Bhagavan Vishate Riti. Aí nós vamos olhar para dentro do coração e vamos ver essa pessoa suprema aí, Bhagavan Vishate Riti. E não demora muito para quem é sincero, não. Nati Dirgena. Kalena Nati Dirgena. Em pouco tempo alguém pode experimentar isso, desde que ele seja Srinivata Shradaya Nitya. Nitya, um constante ouvinte, com muita fé mesmo, do Bhagavatam. Shraddha. Shravana. Ouvir. Srinivata Shradaya. Com muita fé, Nitya, sem parar, constantemente, todo dia, o Bhagavatam. Ter fé plena nisso, estar convencido disso e levar esse assunto muito a sério, mais a sério do que todos os outros assuntos. Se ele fizer isso, em pouco tempo ele vê Krishna no coração dele. Em pouco tempo ele vê o amigo, a super-alma junto com ele. Se ele estiver mesmo assim, pleno de amor por Krishna, apegado, ele não sequer ele vai ver Vishnu, a forma de 4 braços, de Janardana no coração. Ele vai ver Govinda, como o Criador falou, como o Senhor Brahma cantou no seu Brahma Samhita. Premanjana, Churita Bhakti, Vilochamena, Santa Sabha, Rida Extu, dentro do coração. Yam Shama Sundara, Namatitya Guna Sarupa, Govinda Maripurushan, Tamaham Bhajavi. Falou que é assim, o devoto quando está com os olhos untados do amor por Deus, com o aumento do amor de Deus, com as ações, com os sentidos saturados de Krishna, ele olha para dentro do coração dele e ele vê o Govinda, ele vê Krishna. Quem viu Krishna não tem mais nada para ver. Não vai mais ver escuridão, só vê luz. Não vai mais ver energia ilusória, vê só a energia interna de Krishna, a energia do prazer de Krishna. Vê só a Srimati Radharani, vê só o serviço devocional e não se ocupa em mais nada a não ser isso. E todos os problemas acabaram. Aí sequer Sattva Guna é necessária para dar alma sincera, porque ele está absurdo em Vishuddha Sattva, na bondade pura. Evandra Sananamaso, Bhagavad Bhakti Yotada, Bhagavad Tattva Vigyana. Mukta Sangha Sagrada. Ele está liberado do condicionamento material, que está absurdo no serviço devocional puro, na verdade absoluta, na transcendência, na modalidade transcendental à existência material, Vishuddha Sattva. É isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Se uma pessoa, por exemplo, come muita carne nesse mundo e ela constrói um corpo, por exemplo, de um felino na sua próxima vida, ela tem entendimento de Krishna, de Deus, assim? Não, claro que não.
Nenhum. Claro que não. Só o ser humano pode entender a verdade absoluta. Só pela misericórdia de um ser humano puro, talvez um animal consiga ser promovido também a se associar com a verdade absoluta. Mas de outra maneira não, porque ela não tem instrumentos, ela não tem como entender a verdade absoluta. Isso aqui tudo não é diferente de Deus, Bhagavata. Chaitanya Bhagavata, mas se a gente der isso aqui para um cachorro, o que ele pode fazer? Talvez levante a perninha e faça xixi em cima. Nem é ofensa, porque é a natureza dele, é a ignorância dele. Isso não é ofensa. Agora, o ser humano fazer isso aí é muito ofensa. Então, o animal ele não tem carne. Ele não paga pelo que ele está fazendo. Ele não paga pelo que ele está fazendo. Mas também ele não avança por si próprio, porque ele não tem meios para isso, não tem inteligência para isso, não tem condições. A não ser que ele seja favorecido por um devoto puro de Krishna. Ele também pode conquistar os benefícios mais elevados da vida, como por exemplo os devotos fazem, então, traçado para os animais, para favorecendo os animais. Essa é a única maneira. Por isso que quanto mais ignorante a pessoa é, menos se deve tentar falar filosofia para ela, pregar. Tem que dar para sábio. Tem que dar para sábio. Para sábio é mágica. Ela vai fazer uma revolução no coração, até mesmo do inseto, até mesmo do verme. Jesus, quando ele estava pregando mesmo no deserto, ele falou: se a pessoa está com uma doença, se está com fome, se está triste, dê passado para ela, dê comida para ela. Essa é a perfeição da vida, porque mata a fome, revigora o corpo, fortalece o corpo e ao mesmo tempo coloca a alma em associação com a pessoa suprema, porque Krishna não é diferente da misericórdia dele. Krishna não é diferente de Krishna passado, é igual. Tanto é que o Garuda Purana fala isso. Kitapaksha, Mriganamcha, Haro Sanyasa, Chetasam, Urdhomeva Gatim Mane, Kimpunag Yaninandrinam. Se até mesmo as aves, as bestas, os insetos, podem, ao entrar em contato com o serviço devocional, conquistar os benefícios mais elevados da vida, o que dizer para um ser humano que tem condições de se tornar um filósofo, um pensador, um guiane, né? Fala isso. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Jaya!